Estamos concluindo a série Dilemas da Vida. Domingo que vem já iniciaremos uma nova série, tratando sobre o tempo de preparação para o Natal. Nós que temos seguido o calendário litúrgico cristão, esse calendário que é baseado em duas datas, as duas principais datas do cristianismo, o Natal e a Páscoa, que nos lembra sobre a obra de Jesus. Então iniciaremos já o Advento, que é o tempo de preparação para o Natal. O ano cristão, inclusive, começa com o Advento, não começa no dia 1º de janeiro. Curiosamente, o Advento inicia o ano litúrgico cristão. Então, a partir do próximo domingo, já teremos a primeira mensagem da série de preparação para o Natal. E hoje concluiremos essa série que certamente nos abençoou, nos confrontou de maneira muito especial. Aqui um breve resumo do que vimos a partir dos temas, dos dilemas. Como falamos, o dilema que é esse momento ou a decisão que nós precisamos tomar diante de opções ou caminhos que são apresentados a nós, e nós precisamos nos posicionar, precisamos decidir. Nós falamos sobre consolação e tribulação, foi a primeira mensagem. Seguimos falando sobre plano de Deus versus planos humanos. Falamos também sobre lei e graça, tesouros terrenos e tesouros eternos, viver por fé ou viver por vista, viver para Deus ou viver para si mesmo. Esse tema em duas mensagens. Andar na luz ou andar nas trevas, alegria e tristeza, generosidade versus avareza, também em duas mensagens. Vanglória versus glória de Deus. E mensagem passada, a última mensagem, poder de Deus versus fraqueza humana. 11 dilemas em 13 mensagens, porque tivemos duas mensagens em duas partes. E hoje não é propriamente uma mensagem, mas uma autoavaliação. Então hoje nós vamos fazer uma autoavaliação, não sei se você consegue enxergar aqui não, né? Uma autoavaliação de tudo que nós vimos até aqui, concluindo a segunda carta, concluindo esse livro. Um desafio para nós, 14 mensagens com a de hoje, e no que nós chamamos da lectio continua, da leitura contínua, de todo o livro, de todos os capítulos, todos os versículos da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Não há como desvincularmos esse escrito da primeira carta. É preciso entender que Paulo trata com a igreja, também em Corinto, quanto a alguns aspectos, algumas temáticas, algumas questões importantes. Uma das questões tratadas por Paulo lá na primeira carta é a divisão que ele viu na igreja de Corinto. Uns se dizendo de Apolo, que era um missionário, um evangelista, assim como Paulo. Outros dizendo-se ou preferindo Paulo. Outros ainda que se diziam de Cristo. E esses são aqueles que se assemelham hoje aos desigrejados. Eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo. Eu não sou do pastor A ou B. Eu não preciso de pastor, eu sou de Cristo. Tinha isso também lá em Corinto. Também existia esses arrogantes, que se acham independentes, que se acham acima de qualquer suspeita. Os vaidosos, orgulhosos e soberbos, e não eram poucos em Corinto. Paulo vai tratar também sobre essa vaidade na perspectiva dos dons espirituais. Primeira carta, daqueles que buscavam profecias, o falar em línguas, considerando esses serem mais espirituais. Ele exorta aquela igreja, dizendo: olha, vocês não estão entendendo nada. Se vocês buscam esses dons para se destacarem, para serem admirados, vocês não entenderam o dom maior, o dom supremo. Ele termina o capítulo 12, exortando a igreja, lá na primeira carta, dizendo: vou falar para vocês sobre algo muito mais maravilhoso, muito superior ao que vocês têm buscado. E vem em 1 Coríntios 13, como uma ode ao amor, explicando Paulo ser esse o dom maior que justifica, que nos motiva, que nos impulsiona a exercermos todos os demais dons, e esse dom que permanecerá até a eternidade. Agora, pois, permanecem esses três: a fé, a esperança e amor. O maior deles, contudo, é o amor. A essência
de Deus, o que nos motiva enquanto igreja, o que nos tornou igreja, porque fomos alcançados pelo amor de Deus, e pelo amor de Deus devemos fazer tudo o que fazemos. Como diz Paulo, ainda que eu tenha todo o conhecimento, tenha o dom de línguas, ainda que eu dê o meu corpo em sacrifício, se não for por amor, é tudo em vão. Então, nós precisamos conectar a segunda carta com a primeira carta, nessa autoavaliação, considerando a igreja de Corinto, mas, sobretudo, o que esses escritos, especialmente a segunda carta, fala para nós. Eu dizia de manhã, eu falava de manhã, com todo amor, a igreja em Corinto, morreram, todos morreram. Esse escrito foi para os coríntios em um momento, agora é para a Cidade Viva Campina Grande, amém, igreja? Porque por vezes nós nos transportamos no tempo e queremos imaginar o que acontecia ali. Isso não é possível para nós. Nós precisamos, a partir da compreensão do texto original, compreender, sobretudo, o que Deus fala para nós hoje, em pleno século 21. Nós que somos a igreja de Campina Grande e não de Corinto. Há princípios que permanecem, porque essa palavra é eterna. A despeito da igreja de Corinto não mais existir, estamos nós aqui, e essa palavra é para nós. Quando tratamos sobre dilemas da vida, falamos sobre diversos temas, como nós aqui já trouxemos a recapitulação, o resumo do que foi tratado na série. E essa autoavaliação, na conclusão da carta, nos leva a refletir sobre tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, sobre tudo aquilo que aprendemos nessa carta, nós que somos igreja do Senhor. Igualmente problemática, não há igreja perfeita, alguém já disse, se você encontrar, quando você chegar lá, acabou-se a perfeição, somos imperfeitos. A igreja é formada por homens, mulheres imperfeitos, pecadores, falhos e limitados, mas em busca do aperfeiçoamento, visando a glória de Deus e cumprir os propósitos de Deus. Então, essa autoavaliação é o que nós vamos trazer nessa mensagem conclusiva, nessa finalização de uma série extensa, mas também bastante edificante para nós. Vamos ao texto, em continuidade. Nós concluímos a mensagem de domingo passado, no versículo 10 do capítulo 12, seguiremos, portanto, a partir do versículo 11 do capítulo 12, até o último versículo da carta, o versículo 14 do capítulo 13. 2 Coríntios 12, 11, até o 13, 14. Amém, igreja? Diz assim a palavra do nosso Deus: fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês. Perdoem-me esta ofensa. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Seja como for, não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei? Recomendei a Tito que os visitasse, acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Vocês pensam que durante todo este tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo. E tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Pois temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas
invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Esta será a minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora estou ausente. Escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei. Visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio, ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso escrevo estas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todos os santos lhe enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Louvado seja o nosso Deus por sua palavra. Amém? É a palavra de Deus para nós. É a palavra de Deus para mim e para você. É a palavra de Deus para a Cidade Viva Campina Grande. Como disse, foi também a palavra de Deus para Corinto. Essa igreja há muito não existe. Há cerca de 2000 anos, não mais. Então nós precisamos ouvir essas instruções, essas admoestações ou exortações do Senhor para nós. E Paulo aqui está concluindo, diante de tudo que ele falou, essa talvez seja, eu diria certamente a carta mais pessoal, passional, emotiva, amorosa do apóstolo Paulo, reveladora até. É nesta carta que nós vemos Paulo dizer que foi arrebatado ao terceiro céu. Falamos sobre isso domingo passado, revelando um mistério que até então não tinha sido revelado, dessa experiência sobrenatural que ele teve com o Senhor, dessa audiência extraordinária que teve Saulo de Tarso com o Senhor Jesus. Terceiro céu, falávamos sobre isso, na perspectiva da habitação, da morada, da presença do Senhor, que ele também chama de paraíso. É nessa carta que Paulo também fala sobre algo misterioso, do espinho da carne, um incômodo, uma inquietação que o acompanhou durante toda a vida. Ele diz ter pedido ao Senhor por 3 vezes, tira, Senhor, tira de mim. Por 3 vezes o Senhor disse não, para que ele não se arrogasse, para que ele não se envaidecesse, para que ele não se desviasse do Senhor, para lembrar que ele era um servo e continuaria sendo um servo, a serviço do reino, a serviço do Senhor, um instrumento nas mãos do Senhor, manifestando o poder de Deus e não de si mesmo. Então é uma carta
extremamente peculiar, considerando os demais escritos paulinos. São 13 cartas de Paulo. E ele começa, nesse trecho que nós lemos, repetindo algo que ele disse anteriormente: fui insensato. E como nós vimos na semana passada, e em mensagens anteriores, ele está assim, afirmando, com ironia, porque era Paulo acusado pelos opositores, pelos falsos mestres, de ser insensato. Outros que vieram a Corinto pregando outras ideias, outras doutrinas, acusavam Paulo de ser insensato, de ter uma pregação fraca, de ser um frouxo, como nós vimos já anteriormente. Alguns diziam que ele era muito duro nos seus escritos, mas frouxo, um bobo presencialmente. E nós percebemos, nós vimos, já estudamos como essa carta também tem o propósito de Paulo reafirmar o seu ministério. Paulo que plantou a igreja de Corinto. Vejam, chega ele, o apóstolo Paulo, um missionário, um servo de Deus, depois de anos, mais de uma década do seu ministério, e tendo que reafirmar diante da igreja que ele plantou, dos irmãos que ele ensinou, que ele evangelizou, que ele aconselhou, que ele trouxe os primeiros passos da fé, tendo que reafirmar o seu ministério. Essa é a circunstância. Diante das influências, dos falsos mestres, das falsas doutrinas que chegavam a Corinto. E ele usa essa palavra da insensatez como que uma ironia, porque era acusado de ser insensato. E ele diz: fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Por quê? Porque estavam se deixando levar por essas falsas doutrinas. A despeito de ter ouvido de Paulo o ensino, os fundamentos para uma igreja, eles estavam se deixando influenciar por esses falsos apóstolos, por esses falsos mestres. E ele diz: fui insensato, mas vocês me impeliram a isso, vocês me obrigaram a agir com insensatez, escrevendo duramente, firmemente, exortando-os, porque entendo, estou aqui parafraseando Paulo, a necessidade de vocês entenderem e relembrarem aquilo que foi ensinado desde os primórdios. E ele diz: eu devia ser recomendado por vocês. Em algumas traduções, eu devia ser louvado por vocês. Eu devia ser honrado por vocês. Qual é a situação aqui, queridos? Mais uma vez, essa igreja foi plantada por Paulo. Esses irmãos foram ensinados por Paulo. Paulo passa um tempo em Corinto, segue as suas viagens, plantando outras igrejas. Outros chegam, começam a ensinar outras doutrinas e acusar Paulo como uma estratégia para, maculando, afetando o ensino de Paulo, fazer com que aquilo que eles ensinavam prevalecesse. E ele diz: vocês deveriam me defender. Vocês deveriam me honrar. É o que está escrito. Vocês deveriam me recomendar. Essa igreja conhecia o apóstolo Paulo, o seu trabalho, o seu esforço, toda a sua dedicação em face àquela igreja. Mais uma vez, essa mensagem não é mais para Corinto, é para a Cidade Viva Campina Grande. Você que faz parte dessa igreja, que conhece ou deveria conhecer a história dessa igreja, que conhece ou deveria conhecer os líderes dessa igreja, os pastores dessa igreja, qual a sua posição quando falam mal dessa igreja? Por que falam? Qual a sua reação diante de acusações contra essa igreja ou contra lideranças dessa igreja? Porque existem. Vocês entendem o contexto aqui? Eu lembrava pela manhã, logo que cheguei aqui em 2016, alguns de vocês já faziam parte da igreja, vindo de João Pessoa e assumindo a liderança da igreja como pastor. Logo depois recebi uma irmã
que estava chegando na igreja e perguntei como ela tinha chegado, se tinha sido indicação de alguém. Ela disse que sim, ela e o marido. E disse: pastor, eu relutei muito a vir para a Cidade Viva, porque ouvi falar, que a Cidade Viva era uma seita. O que é uma seita? A todos que aqui estão presentes, aos que me veem pela internet, quem se arroga ao ponto de classificar um ministério, uma igreja como seita? Eu sou bacharel em teologia, não estou nessa posição. Eu sou pastor e não me vejo nessa posição. Se tiver que falar de algum líder, de alguma denominação, nesse púlpito, eu ou qualquer um que aqui suba para pregar, é para honrar, louvar e exaltar o Senhor por líderes, denominações e igrejas. Todas têm a sua relevância. A nossa visão é de reino de Deus, nós não competimos com a igreja. E por esses que nos veem como concorrentes ou de alguma forma inimigos, nós oramos e exercemos misericórdia. E buscamos agir com a cobeligerância que o reino exige de nós, a despeito das nossas diferenças, mas é o reino de Deus, porque a divisão da igreja também traz uma imagem para aqueles que não estão na igreja, de problemas, de confusão, de disputa e competição. É isso que tira as pessoas da igreja, é isso que afasta as pessoas de Cristo, porque a igreja é a representação física, visível de Deus nesta terra, não apenas reunida aos domingos, mas manifestando o Evangelho, a glória de Deus, aonde quer que esteja. O primeiro aspecto, portanto, queridos, nós estamos aqui fazendo essa autoavaliação e entendendo o que essa autoavaliação requer de nós. Primeira coisa, entenda aqui um chamado. Esse é o primeiro aspecto, um chamado à responsabilidade de todo cristão. Nessa autoavaliação nós precisamos ter essa compreensão. Somos pelo Senhor, somos nesta palavra exortados a essa responsabilidade. O primeiro aspecto é esse chamado, um chamado à responsabilidade de todo cristão. Sendo você Cidade Viva, aqui não é, queridos amados irmãos, não é vaidade institucional. A nossa bandeira levantada, proclamada, não é a Cidade Viva, mas o reino de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, mas entendendo que esse Evangelho é proclamado através das agências do reino, que são distribuídas na face da terra, por diversas denominações e igrejas, das mais diversas vertentes, origens, cores e formas. Nós somos mais uma agência e entendemos nós que o fortalecimento da igreja local fortalece também a igreja de Cristo nesta terra. Você é responsável. O que você diz, o que você faz quando alguém fala mal da igreja de Cristo, não só da Cidade Viva? Qual a sua posição? Nós precisamos ser apologetas, defender a nossa fé com base na Bíblia, não com base em achismo ou em opiniões. Ouvir falar, não. Procure saber, conhecer à luz das Escrituras. Procure discernir. Aqui está você nessa igreja, nessa comunidade que se chama Cidade Viva. Você conhece a nossa história? Como disse, procure conhecer o que nós temos feito, procure saber, procure se envolver, procure se engajar. Você conhece o pastor Ricardo, que vos fala? Procure conhecer. Procure conhecer a liderança dessa igreja, a missão, os valores, os fundamentos, a nossa declaração de fé, no que cremos, por que pregamos o que pregamos, por que oramos como nós oramos, por que servimos e organizamos os nossos ministérios da maneira que você tem conhecido. Tudo isso tem uma razão. Por que falamos tanto do conectar, crescer e compartilhar? É a sua igreja, meu irmão. Você precisa se tornar corresponsável com os demais. Você é parte ativa e também responsável em tudo isso. Então, o primeiro aspecto aqui nessa autoavaliação de tudo que nós ouvimos na série é esse chamado à responsabilidade de todo cristão, e não apenas com a Cidade Viva, mas com a Igreja de Cristo. Cumpre a nós, cabe a nós, proclamar o reino e a justiça, que se manifesta
através das igrejas locais. Seja Cidade Viva ou outra igreja, vista a camisa. Busque esse senso de pertencimento que nós tanto falamos. Se não te agrada essa igreja, procure uma outra. Eu quero aqui dizer com todo amor, meu irmão, minha irmã, procure outra igreja que te agrade, que você se alinhe mais, talvez com a liturgia, com a doutrina, com a pregação. Se há algo aqui que te incomoda, te inquieta, que te impede de frutificar conosco, de estar conosco ou permanecer conosco, procure outra comunidade. Por amor ao Senhor e por amor a nós, procure outra comunidade, vista a camisa de outra igreja. Mas se aqui você permanece, vista a camisa da Cidade Viva, para que o reino seja por nós proclamado, junto com outras igrejas. E se tem uma igreja neste Brasil, eu digo a vocês com toda a humildade possível, se tem uma igreja no Brasil que respeita e busca parcerias, chama-se Cidade Viva. Nós temos um movimento chamado Godstock, atuamos com centenas de igrejas, diversas denominações, igrejas pentecostais, neopentecostais, tradicionais, reformadas e toda sorte de doutrinas, porque respeitamos todo e qualquer ministério. Isso não é um problema para nós. Mas se aqui você está, seja Cidade Viva. Se posicione, você é responsável por essa igreja. Nós temos, para além do movimento Godstock, a rede Godstock de igrejas. Mentoreamos, apoiamos, auxiliamos, ajudamos centenas de líderes e pastores nesse Brasil e fora do Brasil. Acompanhando pessoalmente sua vida familiar, sua vida pessoal, sua vida financeira. Ajudamos ministérios. Ajudamos missionários ao redor do mundo com o dízimo que você coloca nas urnas. Temos feito a obra, queridos. Eu não quero aqui me envaidecer, não, eu quero glorificar o Senhor por tudo que Ele tem nos dado a fazer, mas somos nós todos corresponsáveis em tudo isso. Portanto, aqui é um chamado à responsabilidade de todos nós, de todo cristão. Amém, igreja? Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não lhe serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, olha o que diz Paulo, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho. Como posso ler essa mensagem, que não diz respeito só a Paulo, mas a mim, a você, a todo servo, a todo discípulo, quando barganhamos, quando sonegamos, quando nos omitimos, quando servimos parcialmente, convenientemente, quando achamos ruim estar na igreja, quando nos inquietamos e nos incomodamos com alguma coisa da igreja que nós fazemos parte. Gastarei tudo o que tenho, diz Paulo, e ele vai mais além. E ele é mais dramático, eu diria, e mais intenso. Me desgastarei pessoalmente. Que pregação antipática, Paulo! Em tempos que nós procuramos nos preservar, evitando problemas, que pregação mais antipática, que pregação inquietadora, eu diria, quando nós queremos agir convenientemente a partir daquilo que achamos que devemos entregar, dando parte ou não dando nada. Muitas vezes eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de vida, de dons, talentos, habilidades, do que do Senhor nós recebemos e entregamos. Como é antipática essa mensagem para a igreja do século 21,
quando servimos de qualquer maneira, de qualquer forma, negligentemente, irresponsavelmente, quando temos problemas com pontualidade, o cara está falando em se entregar e se desgastar. Temos aqui líderes entre nós, e eu acompanho a luta desses líderes, falo isso vez por outra, quantas escalas, 50 pessoas em um ministério, eu não estou falando de nenhum ministério especificamente, mas temos ministério aqui com 80, é uma igreja, tem ministério aqui com 70 pessoas, 80 pessoas, quantos nós temos no Kids, Bel? 50, acertei? 50, e eu digo aqui pela líder, ela conta com metade desses 50, 25 negligenciam, são irresponsáveis, eu não sei com quem eu estou falando, a líder sabe, eu estou falando do que eu vejo, mas eu não sei quem é, não é nada pessoal. Temos 70 no Ministério de Integração, eventualmente chego aqui no culto de oração, tem 4, 5, desfalcado o ministério, porque pessoas não têm responsabilidade, eu diria metade, estou sendo aqui talvez exagerado, não sei, negligentes, mas eu não estou falando apenas desses que estão nos grupos, nós nos reunimos aqui as centenas de pessoas, algumas centenas, que domingo após domingo vêm aqui, e não se integram nessa igreja, eu não sei o que estão fazendo aqui, você será sempre muito bem-vindo, mas cumpre a mim aqui como pastor exortar a todos, para que sejamos igreja, para que nos envolvamos com a obra. Paulo fala sobre se desgastar, e você se preservando, em prol de quê? Com que propósito? Há um escritor americano que disse que há 2 dias importantes na vida, você já deve ter ouvido esse ditado, o dia que você nasce e o dia que você descobriu por quê. Mark Twain. 2 dias importantes na vida, o dia que você nasce e o dia que você descobriu por que nasceu. Você já descobriu? Para nós, igreja do Senhor, eu digo por mim e falo por você também, nós nascemos e vivemos para a glória de Deus, para proclamar o reino de Deus, aonde quer que nós estejamos, como profissionais, como pais, como cidadãos, como servos, aonde quer que nós estejamos, com quem quer que nós estejamos. Talvez, meu irmão, minha irmã, você não viva a plenitude que Deus proporciona aos seus, porque ainda não entendeu que você deve viver para a glória de Deus, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, aí vocês estão fazendo qualquer outra coisa, menos glorificando a Deus, façam tudo para a glória de Deus. Nisto teremos abundância, nisto experimentaremos plenitude de vida, mas queremos viver a nossa maneira, do nosso jeito, não queremos viver igreja, não queremos ser igreja, não queremos nos submeter à liderança, à autoridade, não queremos integrar, não queremos participar da igreja, porque temos as nossas conveniências, as nossas reservas, os nossos constrangimentos, isso não combina com a igreja do Senhor. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho, e também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Seja como for, não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, e aqui Paulo mais uma vez, sendo irônico, por aquilo que era acusado, eu os prendi com astúcia. Porventura, os explorei por meio de alguém que lhes enviei, recomendei a Tito que outros visitasse, acompanhado de outro irmão, por acaso Tito os explorou, não agimos nós no mesmo espírito, não seguimos os mesmos passos? Vocês pensam que durante todo esse tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo, e tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Esse é o segundo ponto.
nessa autoavaliação, quanto ao que vimos até aqui, quanto a todos os dilemas. O primeiro aspecto é um chamado à responsabilidade de todo cristão. O segundo aspecto é a busca pelo fortalecimento da igreja, que cabe a todos nós. A busca pelo fortalecimento da igreja, que cabe a todos nós. Esse fortalecimento, uma igreja forte é relevante na missão, na proclamação do Evangelho. Nós precisamos buscar esse fortalecimento. Queria destacar aqui 3 aspectos quanto a esse fortalecimento. Aspectos que trazem força para a igreja de Cristo. O primeiro é o serviço sacrificial. É o que Paulo fala aqui, assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Ele está falando sobre a sua vida a serviço do outro, por amor àquela igreja. Por isso nós usamos essa frase, essa expressão, ame e sirva, porque entendemos que o serviço é a manifestação do amor de Deus, a partir das nossas vidas, através das nossas vidas, para com o outro. O serviço é motivado pelo amor cristão. E temos aqui esse fundamento, esse aspecto que traz força para a igreja. A igreja que serve, a igreja que entende esse serviço de maneira sacrificial. Paulo diz, gastarei tudo e me desgastarei. Mas precisamos vencer as nossas conveniências. Precisamos vencer as nossas limitações no poder do Espírito Santo, entendendo que agimos em nome de Deus e pelo poder do Espírito Santo de Deus que atua em nós. Precisamos nos dispor, nos apresentar. Precisamos quebrar os constrangimentos, a timidez para servir. Esse é o sentido de sermos igreja e servir não apenas a nós mesmos. Começa entre nós, mas servir ao mundo, às pessoas. O segundo aspecto que eu queria destacar aqui quanto a esse fortalecimento, estamos no segundo ponto, além do serviço, é a comunhão. Paulo diz, pois temo que, eu estou no verso 20, ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância, desordem, egoísmo, inveja. Acrescente aí o que você quiser, essa lista não é exaustiva. Falta de comunhão. Portanto, a comunhão é um outro aspecto que fortalece a igreja de Cristo. Além do serviço, comunhão. Em grego é a palavra koinonia, vida comum, viver junto, caminhar junto, orar, chorar junto, trabalhar junto, mesmo propósito. Comunhão. Não há que falarmos em igreja numa perspectiva individual. Igreja pressupõe coletividade, comunidade, e uma comunidade que está e permanece juntos, a despeito das diferenças, porque não deve haver competição entre nós, não deve haver concorrência entre nós, inveja entre nós, antes é a soma de todos os esforços, cada um fazendo a sua parte, como Paulo também vai falar aos Efésios no capítulo 4, para a edificação do corpo como um todo, atingindo a plenitude de Cristo Jesus. Comunhão é o segundo aspecto para esse fortalecimento. A comunhão que resolve, dirime essas divisões, essas intrigas, essas calúnias, essas falsas acusações. Comunhão. Precisamos investir em comunhão, em relacionamentos. E o terceiro aspecto para esse fortalecimento, estamos ainda no segundo ponto. Estamos falando sobre buscar o fortalecimento da igreja. E cabe a nós, a partir do chamado à responsabilidade, é a santificação, anote. Serviço, comunhão, santificação. Há outras tantas coisas, mas eu queria destacar a partir desse texto esses 3 aspectos. Serviço, comunhão, santificação. Serviço sacrificial, comunhão de propósitos, santificação constante. A santidade é o propósito, a santificação é o processo. Diz Paulo, verso 21, receio que ao visitá-los outra vez,
o meu Deus me humilhe diante de vocês. Paulo não está falando sobre uma humilhação pessoal, senão quanto à tristeza de visitar novamente aquela igreja, tendo exortado, tendo orientado, tendo aconselhado, e aqueles que pecaram continuarem, permanecerem no pecado. Essa humilhação, essa tristeza, como um pai para com um filho que erra, que falha, e esse filho é exposto nos seus erros, a tristeza que vem sobre o pai, esse é o sentimento do apóstolo Paulo. Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente, e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual, e da libertinagem que praticaram. Quando nós falamos, amados irmãos, quanto à santificação, nós não devemos restringir essa santidade ou santificação apenas aos aspectos sexuais. Esse era um problema notório em Corinto, uma cidade portuária, de grande fluxo de pessoas. A promiscuidade era uma realidade dessa igreja. Havia lá os prostitutos cultuais. A influência da filosofia traz esse pensamento humanista, racionalista, do egocentrismo. E Paulo exorta-os à santificação, exorta-os à santidade. Portanto, para que nós busquemos o fortalecimento do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, nós precisamos entender e investir nesses três aspectos: no serviço sacrificial, ou no serviço, como você queira, para ser mais resumido, comunhão e santificação. Serviço, comunhão e santificação. Amém, igreja? Continuando, eu ia falar mais, mas não vou não. A gente ainda tem ceia, tem mais 2 pontos. Esta será, verso 1 do capítulo 13, minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Paulo aqui cita Deuteronômio, capítulo 19, verso 15, quando lá o Senhor estabelece a forma de julgar as questões, os que transgridem, os que pecam, a prudência na imputação da disciplina, na justiça de Deus aplicada aos faltosos. Isso permanece como sendo um princípio para nós. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora estou ausente. Escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei. Visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio, ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês, pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Veja, o que é que Paulo está aqui tratando? Ele está falando o seguinte: eu vou visitá-los. E não vai ser fácil. Numa expressão popular, o pau vai comer, o cajado vai ser sentado. Vai ter peia. É o que Paulo está dizendo, não sou eu. É para Corinto, não é para a cidade viva Campina Grande, relaxa. É o que ele está dizendo. Em seguida, ele diz: examinem-se. Provem-se a si mesmos. O que Paulo aqui está instruindo, exortando e compreendendo é que aqueles que são de Cristo recebem a disciplina por amor. Ainda que doa, ainda que machuque, ainda que exponha, ainda que fira. Eu estou aqui imaginando a mente de Paulo, e como pastor da igreja, em absoluto não me comparando ao apóstolo Paulo, entendendo que essa visita seria muito difícil,
muitos sairiam de Corinto. Muitos não resistiriam à disciplina. Outros seriam aperfeiçoados pela disciplina. Paulo está preparando, examinem-se, provem-se a si mesmos, porque eu vou aí e não pouparei. Eu vou exortá-los, eu vou puni-los, eu vou confrontá-los quanto aos seus pecados. Os que são do Senhor, por isso que ele está dizendo, provem-se a si mesmos, examinem a sua fé. Os que são do Senhor, suportam a disciplina, porque entendem, mais uma vez, repito, que essa disciplina é necessária, porque compreendem os seus erros, reconhecem os seus pecados, submetem-se ao Senhor por meio da autoridade que o Senhor constitui na igreja, submetem-se à palavra que deve ser a doutrina, o firme fundamento para toda e qualquer disciplina. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Eu queria aqui parafrasear Paulo quando ele diz, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Ele está perguntando, vocês são crente mesmo? De forma bonita, né? Ele botou, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Vocês são crente de verdade? Ou só frequentadores de igreja? E não é Paulo falando, é o pastor Ricardo. Vocês são crentes em Jesus, de fato, ou apenas religiosos hipócritas? Eu não estou falando para ninguém pessoalmente. À luz dessa palavra, eu estou trazendo essa instrução para mim e para você. Esse autoexame é necessário para todos nós, o que inclui a mim mesmo. Todo e qualquer cristão, todo e qualquer membro e congregado dessa igreja tem autoridade para exortar quem quer que seja, inclusive o pastor que vos fala à luz da palavra. Eu não estou imune de ser exortado. Eu não estou imune de falhas ou pecados. É o mesmo Espírito. Isso é maturidade para a igreja. Aqueles que são do Senhor, que foram contemplados pelo seu favor e que dele receberam a fé, têm essa capacidade de discernir sobre aquilo que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. O que seja mera opinião, ideia ou ideologia, doutrinas outras que não a bíblica, a sã doutrina das Escrituras Sagradas. E esse é o terceiro ponto da nossa mensagem. Quando nós estamos aqui fazendo essa autoavaliação, difícil, confrontadora, para mim e para você. Primeiro aspecto, um chamado à responsabilidade, como vimos. O segundo aspecto, a busca pelo fortalecimento da igreja. O terceiro aspecto, nessa autoavaliação, o que é que essa autoavaliação requer de nós? A convocação para um exame pessoal diante de Deus. Oportuna essa palavra quando estamos diante da ceia, do memorial que nos lembra sobre a obra de Jesus em nosso favor. Examinem-se, examinem-se. E isso é pessoal. Ninguém pode fazer por você, meu irmão, minha irmã. É contigo. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. O pecado te incomoda, o pecado te inquieta, há um desejo no seu coração de buscar santificação, como nós falamos. Há também um ímpeto, você é impelido a servir, você é impelido a tratar e a agir em favor de alguém, porque esses são os sinais de que nós somos de Cristo, de que nós somos igreja do Senhor, que nós fomos alcançados pela obra de Jesus, e que a nós foi dado o dom da fé. Se há arrependimento, se há
obediência à palavra, se há submissão à igreja e à liderança constituída pela igreja ou na igreja de Cristo, se há testemunho público, se há o fruto do Espírito Santo manifesto em nossas vidas, são estas coisas que nós precisamos examinar, e ninguém o fará por você. A questão é, e eu quero deixar isso ressoando na sua mente, você é crente mesmo? Na acepção mais profunda, sincera e verdadeira da palavra, crente enquanto alguém que crê em Jesus, que compreende Jesus como seu único e suficiente Salvador, como alguém que morreu por você, morreu a sua morte, que te redimiu dos seus pecados, que te perdoou, te salvou para uma vida eterna. Isso é a fé que nós temos e exercemos no Senhor. O resto é balela, é firula. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Há muito barulho, há muita zoada, há muito mimimi, muita dissensão. Há muito sendo feito pelas igrejas de Cristo ao redor do mundo. Esse exame é pessoal. Esse exame diz respeito à nossa vida com o Senhor, à nossa verdade diante do Senhor. Pois nada podemos, diz Paulo no verso 8, contra a verdade, mas somente em favor da verdade. E eu parto para a conclusão, a banda já pode vir. Você anotou o terceiro ponto? Qual foi? Pessoal, qual foi o primeiro ponto? Um chamado à responsabilidade de todo cristão. Qual foi o segundo ponto? Buscarmos a busca pelo fortalecimento da igreja. Terceiro ponto, a convocação por um exame pessoal diante de Deus. Sem mais, irmãos, diz Paulo, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos lhe enviam saudações. Certamente Paulo aqui fala das igrejas da Macedônia, talvez Filipos, talvez Bereia, talvez Tessalônica, onde ele estava, na Macedônia. A graça do Senhor Jesus, aí vem aqui o que nós chamamos da saudação trinitária. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Ponto final e concluindo a série e a mensagem. Nessa autoavaliação, o que essa autoavaliação requer de nós, exige de nós, nos ensina. Quarto ponto, último ponto, o exercício da mutualidade em prol da unidade. O exercício da mutualidade em prol da unidade. Falamos anteriormente quanto à comunhão. Aqui há um outro aspecto que inclui a comunhão, mas é a unidade. Se tem algo que Cristo se preocupou, foi a unidade da igreja. Eu sempre cito essa passagem emblemática, significativa, quando ali, estando em oração, registrado no Evangelho segundo São João, capítulo 17, Jesus diz: Pai, oro para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade que fortalece a igreja, a unidade que glorifica o Senhor, a unidade que manifesta o reino de Deus por meio da igreja de Jesus. Mas essa unidade que é exercida, é alcançada pelo exercício da mutualidade uns aos outros. Procurem aperfeiçoar-se,
exortem-se mutuamente uns aos outros. A palavra aqui exortar não significa apenas confrontar, mas encorajar, incentivar, aconselhar, instruir, fortalecer, cuidar, orientar, consolar. O que nós precisamos em comunhão, exercer proativamente, intencionalmente, uns aos outros, para além da comunhão, o que inclui e pressupõe a comunhão, mas é a mutualidade por nós vivenciada, por nós exercitada, que alcança a unidade da Igreja de Cristo. Portanto, nessa autoavaliação precisamos também exercer, buscar exercitar a mutualidade, com o propósito, a unidade. Ele diz, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, o mesmo espírito, o mesmo propósito, um só povo, um só pensamento, vivam em paz. E ele vai dizer, e o Deus de amor e paz estará com vocês, como consequência da unidade, vivendo a mutualidade, alcançando a unidade. O efeito, o resultado é a presença manifesta de Deus em nós e através das nossas vidas. E o Deus da paz estará com vocês. É isso que nós precisamos buscar, queridos. Precisamos investir, precisamos insistir, precisamos entender o viver mutualidade, uns aos outros, uns com os outros, esses mandamentos recíprocos que estão em toda a Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Orem uns com os outros, cuidem uns dos outros, confessem os seus pecados uns aos outros, encorajem uns aos outros, a mutualidade que alcança a unidade. E Paulo traz aqui nessa perspectiva da unidade, o Deus trino, na saudação trinitária, revelando aqui esse Deus de amor e paz que está conosco, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai que manifestou o seu amor, o amor que nos alcançou, nos redimiu, a graça que nos perdoou e nos salvou, a comunhão que nos une como povo de Deus, como santos alcançados pela justiça perfeita de Deus em Cristo Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. O exercício da mutualidade em prol da unidade. Amém, queridos?